Eduardo e Érica, vocês poderiam colocar no chat é, onde que vocês conheceram a gente, como que vocês conheceram o nosso podcast, de onde vocês são, só para a gente ter um pouquinho de informação da nossa audiência. Thelma, 19h30. Vamos começar? Bora lá. Beleza. Boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia Rodrigues da Silva. Eu sou pesquisadora, professora e escritora. Atualmente, eu estou desenvolvendo meu pós-doutorado no Departamento de Metrologia, Qualidade, Inovação e Sustentabilidade da PUC-Rio, após MQI, onde eu participo junto com os meus colegas aqui do podcast, a Thelma aí presente na noite de hoje, do grupo de pesquisa sobre a indústria de cruzeiros marítimos e fluviais. Thelma, com você. Oba, obrigada, Ana. Olá a todos que estão ao vivo e também aqueles que nos visitarão no nosso podcast, no nosso canal. Eu sou a Thelma Brito, turismóloga, sou mestre em turismo, mestre em educação física com estudos da sociedade e lazer, sou pesquisadora dos cruzeiros marítimos, professora e também profissional da área de agências de turismo por mais de 40 anos. Atualmente, eu sou doutoranda em turismo na Universidade de Aveiro e proprietária da Navigare Turismo. Thelma, hoje o nosso tema é um tema bastante interessante. Nós vamos conversar sobre esse universo de viajar sozinhos, né? No caso específico, em cruzeiros, tanto marítimos como fluviais. Na sua opinião, né? Antes da gente entrar em cruzeiros, você já viajou sozinha? Como isso funciona? O que que você me diz de viajar sozinha? Ana, a minha primeira viagem, aos meus 18, 19 anos, eu viajei sozinha. Por Olha incrível que só. pareça. Eu fui mochilar pela Bolívia e pelo Peru durante 22 dias por terra. Então, foi uma super aventura, né? Então, como é que funciona isso? Eu acho que, primeiro, tem que ter, é necessário que se tenha uma boa dose de autoconfiança. Então, você tem que ser autoconfiante, ter um espírito aventureiro, mas não deixar de fazer um planejamento prévio. E tem que estudar, pesquisar o local onde você vai viajar, onde você vai é, é, fazer, né, a sua aventura, vamos dizer assim, ou país, ou cidade, enfim, você tem que pesquisar muito sobre esse local com antecedência, para não ter surpresas no meio do caminho, né? E as motivações para se viajar sozinho são as mais diversas. Então, desde encontrar consigo mesma, fazer novos amigos, conhecer novas culturas e eu, por exemplo, na minha primeira viagem, eu queria aprimorar o idioma espanhol, e era o que dava para fazer, Bolívia e Peru. Então, lá fui eu conhecer a cultura andina, né? Outras viagens que realizei sozinha também foram sempre por motivos profissionais, o que me deu uma grande dose de autoconfiança. Então, as principais características, né, dessa viagem de lazer além de gostar da própria companhia, são não precisar de um consenso, eu não preciso falar com ninguém, eu tenho que decidir comigo mesma. Então, eu tenho que brigar comigo mesma para saber se eu vou de manhã ou à tarde, se eu vou sair, se eu vou ficar, enfim, não tem consenso, né? Não precisa discutir com o outro, tem que discutir comigo mesmo. Eu posso utilizar o meu tempo como eu bem quiser, né? Se eu quiser ficar, se eu quiser sair, se eu quiser rodar, se eu quiser descansar, enfim, é aquilo que eu desejar. E, Thelma, tá parecendo um paraíso isso, hein? Olha só que pois coisa é, boa. mas, Ana, tem algumas situações que podem nos deixar um pouco desconfortantes nessa, né, nessa viagem sozinha. Primeiro, refeições, né? Ana, você está por aí? Tô sim, tô te Ah, ouvindo tá. bem. Tá me ouvindo? Tô, lógico. Tem algumas, então tem as refeições, de repente você, com outra pessoa, você pode dividir, ou você pode tentar buscar coisas novas, né? Você pode dividir um prato, ou dividir a conta, você com você mesma, não. Datas comemorativas, imagina que você está viajando, Natal, Réveillon, Dia das Mães, dos pais, Dia dos Filhos, da sogra, do marido, enfim. E aí, de repente, nessas super datas comemorativas, principalmente aquelas na final de ano, né?
é um pouco complicado você estar sozinho, né? Em bares, em salão de dança, alguma coisa assim, pode criar-se algumas situações desconfortantes, né? Mas, Thelma, aí eu acho que entra a questão do navio de cruzeiro, porque isso eu acho que é uma diferença. Esses pontos que você levantou de viajar sozinhos, ele faz todo sentido. Só que quando a gente está num navio de... Uhum. Ana, não estou te ouvindo, pera. Tá ouvindo agora? Agora sim, Ah, então tá desculpa. bom. Não, eu estava comentando, Thelma, que num navio de cruzeiro, eu acredito que, eu acho, Thelma, que a gente precisa só deixar todos os nossos convidados no mudo, que eu acho que está dando alguma Foi isso, interferência. eu acabei Você- Ah, você me ajuda com isso? pode. Então, tá bom. Eu estava comentando que no navio de cruzeiro a gente tem assim uma sensação de mais segurança. Imagina aquela situação que todo mundo tem medo. Eu vou viajar de férias e passo mal no meio da minha viagem. Se eu estou a bordo de um navio de cruzeiros, eu pego o telefone da minha cabine, eu vou até o front desk, eu já tenho prontamente uma infraestrutura de saúde, médico, enfermeiro, que já pode me atender prontamente. A mesma coisa se aplica a situações relacionadas, por exemplo, a um assédio ou um roubo. É mais raro dentro do navio e eu acredito que a capacidade de você buscar ajuda, buscar um socorro, ela é mais efetiva, ela é mais fácil. Você consegue, de uma certa forma, conseguir ajuda de uma maneira mais estruturada, digamos assim. O Uhum. que você falou sobre estar sozinhas, eu acho que isso é um grande pesadelo, né? Ou seja, jantar sozinha numa mesa, eu vou num salão de dança, eu adoro dançar e eu tô lá sem companhia para dançar. Nos navios de cruzeiro, a gente percebe muito um ambiente favorável. A companhia, e aí, logicamente, depende da companhia de cruzeiro. Às vezes ela faz isso de forma mais enfática ou menos enfática. Mas ela tem, inclusive, hosts que nos salões de dança eles já estão preparados para convidar tanto as mulheres que estão desacompanhadas, como os homens que estão desacompanhados para dançar. A mesma coisa, essa aflição que você mencionou em relação ao jantar, datas comemorativas, eu me recordo que eu viajei recentemente pela Regente e a mesa mais bonita do restaurante principal, uma mesa redonda que comportava acho que umas 18 pessoas embaixo daquele lustre enorme, era uma mesa dedicada para os viajantes solos, para quem estava viajando sozinho. E a diretora social do navio, ela jantava toda noite com essas pessoas. Então, me pareceu um pouco mais acolhedor do que se eu tivesse fora do ambiente do navio. Outra coisa, Thelma, não sei como que foi a sua experiência, mas, por exemplo, no navio a gente tem aquele jornalzinho com todas as atividades que tem a bordo. Eu olho aquela atividade, eu procuro alguma coisa que eu gosto. Se eu não quiser ficar sozinha, eu consigo, logicamente, atividades com companhia o dia todo, às vezes até à noite. Você concorda com isso, Thelma? Sim, sim, é isso mesmo, Ana. No navio, todas as atividades elas são elaboradas previamente. E a elaboração dessas atividades, o diretor de cruzeiro, junto com a sua equipe, ele vai primeiro olhar qual é o público que ele tem. Então, se ele tiver um número muito grande de pessoas solo dentro do navio, claro que ele vai dar uma atenção especial a esse público, né? E algumas companhias, realmente, como você mencionou, como é o caso da Cunard, que eu tive a experiência de viajar no Queen Elizabeth II, havia realmente essas pessoas que se preocupavam em olhar quem estava sozinho no salão para poder oferecer a dança, né? Então, tanto homens quanto mulheres. E tinha muita mulher e muito homem sozinho, e aí era muito interessante ver com toda a delicadeza, né? Então, era realmente muito interessante. Agora, as atividades, dependendo, hoje nós temos uma companhia, que é a Virgin, né? A Virgin é uma companhia para adultos, e com certeza as atividades elas são elaboradas para muita gente que está ali sozinha.
Além disso, nós falamos nos podcasts anteriores, Ana, sobre os temáticos. Sem Os dúvida, sem dúvida. cruzeiros temáticos são aqueles que vão chamar mais atenção também desse pessoal solo, porque é a grande oportunidade de fazer. Se eu quero fazer amizade, é uma grande oportunidade. Se eu quero ficar comigo mesma, descansar e aproveitar a paisagem, também eu posso. Depende, é o que você falou, depende da companhia em que você vai viajar, né? A companhia de cruzeiros marítimos. E complementando, né, Thelmo, que você falou da Cooner, né, que lá eles têm os dançarinos, uma coisa que me chamou a atenção é que, inclusive, os dançarinos, eles têm a mesma faixa etária desses hóspedes que estão Sim, sozinhos. Então, não sim. é que eu vou num cruzeiro e eu vou dançar com um jovem de 20 anos. Não, vão ter dançarinos da minha faixa etária, o que torna as coisas até mais confortáveis, dependendo ou não, né? Aí depende do gosto de É, cada um. depende da faixa etária também de passageiros, né? Hoje, inclusive, eu li, tem algumas companhias que têm esses dançarinos acima de 50, 55 anos. E Sem também dúvida. há equipe de dança que, mesmo jovens, tirando as pessoas de mais idade para dançar, né? Muito interessante. E um fato também interessante, Thelma, para a gente tentar elucidar aí a nossa audiência, é a diferença entre um viajante solo e um viajante que está procurando um cruzeiro para single. Porque eu Uhum. posso viajar sozinha e eu posso querer passar toda a minha viagem sozinha, ou seja, não é um cruzeiro para solteiros. O intuito não é fazer um pareamento, encontrar um par, mas sim estar sozinho, poder fazer atividades acompanhadas, jogar cartas, as refeições, as festas, ter companhias. Eu acho que isso é um ponto importante. Agora, nós não temos só vantagens em viajar sozinhas de navio, né, Thelma? Eu acho que uma das grandes desvantagens é a questão financeira. O que que você me fala, né? Ou seja, se eu for viajar, eu, Ana, vou viajar sozinha agora num cruzeiro na temporada brasileira. Eu posso pagar só a minha parte ou vai sair muito mais caro? O que que você nos conta em relação ao preço dessa viagem sozinha de navio? Ana, há alguns anos atrás, bastante anos atrás, as companhias, elas se encarregavam, elas tinham uma oferta de cabines que elas se encarregavam de buscar um companheiro ou uma companheira, sempre do mesmo sexo, para dividir a cabine com passageiros que estivessem sozinhos. A gente vê que essa prática, hoje em dia, ela já não ocorre com frequência, ou quase não ocorre, nas companhias marítimas. Existem algumas agências de viagens que trabalham com grupos e que, de repente, podem fazer esse match de divisão de cabines. Então, eu continuaria pagando 50% da minha cabine. Mas aí, se eu quero realmente, não quero dividir cabine, eu vou viajar sozinha, não gosto de ninguém para dividir o meu espaço, então aí sim eu começo a sofrer as consequências de viajar sozinho, que é pagar mais caro. No caso do navio, as companhias, algumas companhias hoje, como me parece que esse público tem aumentado com os anos, né, Ana? Sim, A ponto de as companhias marítimas começarem a construir seus navios com algumas cabines exclusivas para passageiros solo. Passageiro, nós estamos chamando solo aqui, não o solteiro, tá, pessoal? Não é a pessoa solteira. É aquele viajante sozinho, sozinho, que é lógico. diferente do single, né? Que a Ana colocou justamente. O solo e o single são diferentes. Mas se eu quero uma cabine única, então essas companhias, algumas dessas companhias, acabam por construir em seus navios algumas cabines para utilização individual, com tarifa especial para individual. Mas são poucas. Thelma, eu vi algumas fotos, né? Sempre quando eu estou a bordo e tem palestras que às vezes tem o intuito de mostrar as diversidades de cabine daquela determinada embarcação, eu sempre procuro assistir. Eu já vi em algumas empresas que eu tive a oportunidade de viajar, algumas cabines para viajantes sozinhos, que é uma delícia. São estúdios, a cama é de solteiro, o espaço extra, tem sofá, extremamente aconchegantes. Só que quando você vai olhar aquele
aquele mapa do navio, a gente verifica que num navio que tem 600 cabines, às vezes tem 20 cabines para viajantes Exatamente. individuais. É. E aí tem que correr muito rápido, porque se eu não comprar com muita antecedência, eu não terei cabine construída para o viajante sozinho. Eu possivelmente vou ter que pegar uma cabine dupla e pagar essa taxa que acaba, como a gente conhece, né, bastante, às vezes é 10% a mais, às vezes é 140% a mais. Tá. Então, isso pesa muito para o bolso de quem está indo viajar sozinho. Uma dessas companhias que acabaram lançando cabine solo, e agora me parece que a cada navio que eles lançam, eles já estão mais preocupados em aumentar essa oferta de cabines individuais, é a NCL, a Norwegian, né? Eles têm uma cabine que se chama Estúdio, mas é uma cabine menor do que uma cabine Dupla. assim, regular, normal para dupla, né? Porque ela tem uma média de 9 a 10 metros quadrados, então ela é uma cabine interna. Porém, nesse conjunto de cabines, eles conseguiram fazer um espaço de convivência para essas pessoas que estão sozinhas no navio, Como o se que é fosse um muito concierge, um espaço que você tem café, as pessoas vão exato, lá e já acabam se conhecendo e fazendo amizade. que é o Estúdio Lounge, né? Então, nesse Estúdio Lounge, eles têm três tipos de espaços diferentes, que pode ser jogo, pode ser televisão, pode ser um café ou uma alimentação, né? A Josi colocou aqui, alguns navios têm cabine júnior para single, e é justamente uma das companhias, é justamente a NCL, né? Então, vale a pena em termos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre os valores, né? Sim, Mas não são todas as companhias. Então, aí, para quem quer viajar sozinho, tem que ter uma boa antecedência no planejamento dessa viagem para ver com qual companhia, qual roteiro e o que eu vou conseguir em termos de valores, né, ou de discussão com a companhia para eu poder tentar a melhor tarifa possível. Mas eu fiz alguns testes essa semana com companhias diferentes. Algumas não, olha, não estou conseguindo fazer reserva para individual. Ah, é porque não tem mesmo. Bom, aí eu mudei a reserva para dupla e imediatamente aparecem várias cabines. Nenhuma para individual, mas uma ou várias para cabines duplas, né? Então, não são todas as companhias que querem ter é, passageiros individuais. Por quê? Você pode explicar, Ana? posso. Eu imagino, né, Thelma? A gente não é de companhia de cruzeiro, mas eu imagino que existe uma lógica financeira. Os viajantes sozinhos, eles são muito bem-vindos, principalmente se eles estiverem ocupando suas cabines individuais. Isso. Agora, se eu sou a companhia de cruzeiro, eu tenho uma cabine dupla, que duas pessoas, às vezes essa cabine, ela até se transforma em quádrupla. Eu posso ter 4 pessoas naqueles 32 metros quadrados participando do cruzeiro, gastando, comprando, bebendo, indo na boutique, indo no cassino, eu vou abrir mão de 3 hóspedes para facilitar um único hóspede nessa cabine? Então, eu acredito que acaba não sendo muito atrativo. Mas É, isso não deve tirar a esperança de quem quer viajar sozinho de de navio. maneira alguma, de maneira alguma. Existe, né, Thél, uma questão do planejamento prévio. A Exato. indústria de cruzeiros é uma das indústrias mais organizadas que eu conheço. Com 3 anos de antecedência, você sabe aonde um determinado navio vai estar, qual é o itinerário, qual é o seu mapa, quais são as suas cabines. Se você tiver capacidade de planejamento, você vai encontrar a sua cabine adequada para viajar sozinho. Só que, Thelma, eu acho que isso tem muito a ver com, acho que o nosso segundo episódio do nosso podcast, que foi as diferenças entre navios grandes e pequenos. Agora Isso. já foi no ano passado, eu não sei se foi o segundo ou se foi o terceiro. Eu sempre fico na dúvida, Thelma, o que é melhor para um viajante sozinho? Eu vou num navio grande, que aí eu tenho certeza que não vai faltar atividade que eu possa participar durante a manhã, a tarde e a noite. Só que em contrapartida, eu não vou conhecer ninguém de fato, porque eu vou ter 5.000 pessoas, às vezes até mais, 6.000 passageiros dentro dessa embarcação. Ou é melhor eu ir num navio pequeno,
em que eu tenho 700, 600 pessoas, 600 passageiros, só que, por um outro lado, deu 11 horas da noite, eu não tenho mais atividade, porque esse navio menor, ele tem uma menor oferta de atividades para serem feitas e tem normalmente uma faixa etária um pouco mais velha, que acaba indo descansar mais cedo até para aproveitar o dia seguinte. Então, na sua opinião, Thelma, eu vou viajar sozinha, tá? Estou querendo aproveitar essa temporada brasileira. Eu escolho um navio de grande porte ou eu tento um navio de pequeno porte? Ana, antes de eu falar para você é o de grande porte ou é o de pequeno porte, eu faria uma série de perguntas, faria um questionário para saber quais são as exigências da Ana, o que a Ana gosta de fazer, se a Ana gosta de gente ou não. Tem gente que não gosta de gente, Ana. É verdade. É melhor não ir num cruzeiro, hein? Então, Já que não assim, falta é gente eu lá. acho que depende do perfil do viajante, depende do gosto, né? Do que ele gosta. De repente, a pessoa gosta sei lá, gosta de festa, gosta de uma discoteca, quer conhecer gente nova. Então, aí sim, eu ofereceria talvez o navio maior, que vai ter mais oportunidade, de atividades de lazer noturnas e diurnas, né? Os grandes espaços dos navios hoje em dia, internos e externos, eles proporcionam isso. O navio menor, ele é mais intimista. Tudo vai depender da cultura dessa pessoa. Se ela gosta, por exemplo, tem gente que adora um piano bar e tem gente que gosta de samba na piscina. Exatamente. E o Então, não, é muito difícil nesse momento eu falar, não, você vai no navio maior por conta disso, né? E eu preciso primeiro entender o perfil do passageiro. Se esse passageiro, ele é um passageiro mais calmo, ou também uma outra coisa, Ana, a motivação dessa viagem. Sem dúvida, porque o mesmo passageiro, para viagens distintas, podem ter motivações distintas. Então, Thelma, eu vou mudar a minha pergunta. Já que a gente não consegue dar a receita, vou para o navio grande ou vou para o navio pequeno, até porque o navio pequeno, ele falta atividade, mas ele não falta conectividade com as outras pessoas. Não Exato. só passageiros, como tripulantes. Num navio de pequeno porte, a segunda vez que você for no piano bar, possivelmente o bartender até já sabe qual é o seu drink preferido para aquele horário da noite. Isso. Então, já que a gente não vai conseguir decidir se o navio é grande ou se o navio é pequeno para um viajante sozinho, vamos pensar o que esse viajante sozinho poderia fazer dentro de um navio para tornar a sua jornada solo mais atrativa. Vamos lá. Por exemplo, eu começaria por participar das atividades que tem lá no jornalzinho do navio. Primeira Tem coisa. palestra, tem aula, pode ser aula de dança, pode ser aula de trabalhos manuais, pode ser aula de idioma, aula de jogos. Eu participaria Pode ser bastante pilates, pode ser pilates, atividades físicas, né? zumba. Pilates, zumba, yoga, ou aula de dança, ou mesmo a piscina, ou jogos na piscina, porque as companhias acabam por desenvolver esse tipo de atividade para todos, né? Se aproximar do diretor de cruzeiros, Thelma, o que que você acha? Porque o diretor de cruzeiros, ele sabe, logicamente, ele que coordena todas as atividades e sempre tem um grupo de passageiros que está sempre acompanhando esse diretor. Eu acho que isso também poderia ser uma boa dica para quem quer se ambientar com quem está disposto a participar de todas essas atividades. O que que você acha? É uma boa dica. Além do diretor de cruzeiros, muitas vezes, em alguns navios, esse diretor de cruzeiro ele é meio inatingível. Ele é tão ocupado que às vezes não consegue, né? Mas chegar próximo desse diretor de cruzeiro é uma boa dica. E também, Ana, em alguns navios tem um profissional que ele vai cuidar dos passageiros, né? O Então, social host, Thelma? exato, social host ou em alguns outros nomes em outros navios. Mas essa pessoa é a pessoa que vai ouvir o passageiro a bordo e que ele vai tentar ajudar, seja qualquer coisa que ocorra. Olha, eu queria saber se você tem informação sobre atividades ou qualquer outra informação, né?
Esse profissional, que é o profissional que está mais próximo dos passageiros, ele vai poder indicar o que fazer e com quem falar dentro do navio, né? Então, eu indicaria isso. E não esquecer de ler o jornal de bordo, seja no físico, que hoje ainda as companhias entregam, né, o jornal físico a bordo, algumas não mais, mas também no aplicativo. Então, algumas companhias têm um aplicativo que você pode, por ali, saber o que está rolando no navio naquele momento, né? Então, ficar Thelma, alerta. você falou do aplicativo, eu acho que esses aplicativos modernos, ele permite também conectar passageiros, não permite? Por exemplo, Sim, eu conheci sim. a Fabiana numa aula lá de dança, e eu Uhum. gostaria de marcar de jantar com a Fabiana. Eu consigo localizar o nome dela e mandar uma mensagem para ela? Você conhece esse tipo de Sim. Por aplicativo? exemplo, eu tive a experiência no último cruzeiro que eu fiz de travessia com a Costa. Então, a Costa Cruzeiros, ela tem um aplicativo que, ao embarcar, você já tem que baixar esse aplicativo antes de embarcar. Ele só funciona a bordo e é uma rede interna. Ele não é para você conversar para fora do navio. Mas ele te mostra tudo o que ocorre naquele navio, desde as atividades que estão ocorrendo a cada momento. Então, a cada hora você tem 3, 4 atividades ocorrendo em ambientes diferentes, né? E, além disso, você pode utilizar aquele aplicativo para se comunicar com a outra pessoa. Então, é como se fosse um WhatsApp, vai. Você busca o nome do passageiro e manda uma solicitação de amizade para ele, Muito e aí prático. ele libera ou não. Não, não quero falar com essa pessoa, ou eu quero falar com essa pessoa. E aí você pode trocar mensagem dentro do navio. E, Thelma, eu acredito que enquanto eu faço isso, eu não estou usando aqueles minutos do meu plano Não, caríssimo. não é internet, não É é como se fosse uma internet. intranet dentro do navio. Intranet. Isso, Perfeito. é uma intranet, tá? Outra Agora, coisa, desculpa, uma outra coisa, Ana, que a gente poderia ainda falar, né, nessa questão de viajar sozinho, né, os momentos a bordo, eu acho que os momentos de refeição são aqueles momentos-chave, né? Então, o jantar a bordo é, eu considero, pelo menos, o grande ponto alto, né, de um cruzeiro. Eu adoro ir para o restaurante, eu adoro toda aquela mise-en-scène, eu adoro os 5 pratos que vem, o garçom servindo, eu adoro. que saudade que dá em terra desses 5 pratos, viu? Os 5 pratos, né? Entra um, outro, e a sobremesa. Ah, posso ter 2 sobremesas? Pode. Às vezes são 6, 7, 8 pratos. Mas, assim, eu acho que a gente poderia abordar um pouquinho essa questão da refeição. Para quem está sozinho, Mesa pode compartilhada, ser. Thelma. Eu acho que a saída, você pode, quando você faz a sua reserva, Thelma, você já pode escolher se você quer mesa para 2, para 4, ou mesas maiores, compartilhadas. Eu acredito que essas mesas maiores, né, e compartilhadas, ela vai favorecer. Você pode dar sorte, pode dar azar, mas não se preocupem, porque se eu marquei uma mesa compartilhada e eu não gostei do público que está lá naquela mesa comigo, eu posso terminar a minha refeição e já pedir para trocar para a próxima data. Uhum. Algumas companhias não têm assento marcado, o assento é livre. Para quem está viajando sozinho, ele também pode experimentar cada noite uma mesa diferente, até ir fazendo amizade e depois reservar mesas já com esse pequeno grupo de amigos que vai se Dependendo da formando. companhia, Ana. Dependendo. Tem companhias que exigem que você. Quer dizer, exigem entre aspas. Se você não está feliz com aquilo, você pode mudar, mas você vai ter Mas uma dá mesa. trabalho, Vai dar trabalho, né? com Você tem certeza. uma mesa designada para o jantar todas as noites. Então, essa mesa ela pode ser única. Você pode falar: eu não quero jantar com ninguém, eu quero uma mesinha só para mim. Ou então eu quero compartilhar com 5, 10, até 10 pessoas. Você indica quantas pessoas você quer dividir o seu jantar, né? Isso não significa. O que eu acho complicado, Ana, é principalmente a questão de bebidas, sabe? Para as companhias que não incluem bebidas, fica um pouco mais complicado você dividir mesa, Sem dúvida, sem dúvida. principalmente quando é brasileiro.
Porque tem alguns, só para deixar mais claro para a nossa audiência, é que tem algumas pessoas que compram um pacote, por exemplo, de bebida inclusa nas refeições. E se Isso, alguém que não tem esse pacote sentar na mesma mesa, nada impede que aquela pessoa que tem lá o seu vinho dê para, né, sim, compartilhe e acabou, pede outro. Só que as companhias, Thelma, elas tomam muito cuidado de colocar esse pareamento em mesa de pessoas que têm o mesmo pacote de bebidas. Então, mesmo que exato. eu esteja sozinha, eles só vão me alocar se eu tiver esse pacote de bebida com pessoas que também têm esse pacote de bebidas. Mas eu acho que tem um outro ponto que a gente ainda não abordou, são as excursões do navio, Thelma. Ah, É um sim, outro sim. ponto muito interessante para fazer amizade. Você faz uma excursão de 8 horas, você sai de lá com 1 milhão de amigos já, né? Se a excursão for boa, Exatamente. se o grupo tá bom, possivelmente a próxima excursão você pode, inclusive, marcar junto com esse grupo de amigos que acabou se formando. Eu tô, E, eu tô vendo o chat, Ana, ah, tá bombando aqui. verdade, Thelma, então me É, ajude, porque eu não tô vendo o chat é, aqui no momento. O que que nós desculpa, temos por isso que aí? eu fiquei mudinha. Então, assim, a Josi falou que os passageiros dela, normalmente eles escolhem a mesa compartilhada para interagir com outras pessoas no jantar, né? Então eu acho que o jantar é o momento realmente, né? E Com ela certeza. falou da conexão da internet, que a navegação normalmente é deficiente, né? E o Luciano colocou que as pessoas que podem trabalhar à distância, né? Muitas vezes podem embarcar também, né? Então, aí ele perguntou quais são os pontos positivos e negativos em trabalhar durante a viagem. Depois a gente responde essa, tá, Luciano? Com certeza. É possível, viu, Luciano? É possível. Vamos falar então das excursões, Ana. A gente está chegando nos 15 minutos finais, né? Não, e a gente É, precisa também dar dica para a nossa audiência de quais são as empresas que têm uma oferta maior de cabines individuais, né, Thelma? A gente citou que tem sim, empresas que têm e que não têm, mas vamos a elas. Posso mencionar algumas que eu já sei que têm esse tipo de oferta? posso. Eu só queria finalizar a excursão, Ana. Pois não. Uma dica só, que é normalmente a gente tem condições de comprar essas excursões com antecedência, né? E quando você está sozinha, muitas vezes você encontra outras pessoas a bordo e que essas pessoas vão fazer outra excursão que não aquela que você escolheu. Algumas excursões que são aquelas mais procuradas no navio, óbvio que você tem que fazer a reserva com bastante antecedência, né? Porque senão você não consegue lugar. Eu acho que, inclusive, você passou por situações assim, né? Sim, Na sim. viagem que você fez. Agora, o que eu recomendo, dependendo da excursão, você pode tentar comprar a bordo se aquela pessoa ou aquelas pessoas que você fez amizade a bordo estão indo para determinada excursão. Isso seria uma forma de você estar junto com aquelas pessoas que você conheceu no navio, né? É uma Agora, boa dica. E, Thelma, complementando, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar com a nossa audiência é a questão de participar de grupos online para aquela data e itinerário específico. Isso ótimo, ajuda demais. Eu é sempre verdade. procuro, se eu vou sair, imagino que eu vou fazer Costa Brasileira, navio grandiosa, eu vou fazer carnaval. Já tem grupo no Face em que eu posso entrar só com pessoas que vão fazer esse itinerário. E aí você já vai vendo as postagens, você já sabe quem está indo sozinho, quem não está indo. Você Isso, já pode até chegar no navio com amigos que é você fez verdade, nesse ambiente online. é Hoje em isso dia mesmo. funciona muito bem. E Mas esse pessoal, Ana, eles fazem grupo de WhatsApp, inclusive. depois, né? Grupo de WhatsApp da saída, tal. E aí você vai interagindo também. É interessante a tecnologia ajudando também a A criar viajar aí. sozinho de navio, com Exato. certeza. Vamos Então, falar das companhias, Ana? vamos. O que que você me conta? Quem tem cabine individual? Eu sei Bom, que a Royal então Caribbean tem alguma oferta, né? tem Norwegian Royal Caribbean, tem. tem ofertas. Então, aquela que eu fiz a pesquisa, a Norwegian, que eu achei extremamente interessante, essas cabines de estúdio. A Royal Caribbean tem, a Holland America, a P&O e a Cunard, né? Essas companhias elas têm uma oferta de cabines individuais. De novo,
Essas cabines, elas têm que ser compradas com antecedência, a gente sugere o passageiro falar com a agência de viagem que o atende ou pedir para a agência ficar de olho para ver se aparecem ofertas, né? Outras empresas, né, como é o caso da Virgin, da Viking e da Disney, né? A Disney não é o exemplo, a Disney é o não exemplo, vamos dizer assim. Exatamente, que É é o uma não empresa exemplo. familiar, né, Thelma? É, Disney o tem cara de público, viajar com criança, não viajar sozinho. exato. Então, assim, se aquele adulto que está viajando sozinho, ele não quer, assim, cruzar com muita criança, ele não quer um cruzeiro que tenha muita família, ele não quer aquela confusão de criança que é uma delícia, mas estão ali, né? Então, ele tem que buscar companhias que não admitem criança ou tem um número menor, né? O caso da Virgin é adulto exclusivamente, e Viking, né, também. Em contrapartida com a Disney, se ele escolher Disney, óbvio que ele vai ter ali famílias e muita criança, né? E Ah, de- possivelmente poucas cabines sozinhas, se é que existem. Eu tenho dúvida se é uma não, companhia não voltada para a tem, família, não a deve ter. Disney não tem, a Disney não tem realmente, é a não companhia para sozinhos, né? Agora, existem algumas empresas, Ana, que também pode ter situações promocionais, né? Eliminando o custo adicional para esses viajantes solo. Então, algumas dessas companhias são Oceania, a Cunard, a Seabourn, a Princess, a Windstar, a Zamara, Regent, a Ponant e a Paul Gauguin. São companhias de 5 estrelas que têm navios menores. Então, a gente percebe que as companhias com navio mega chips vai ter menos oferta de cabines individuais, né? Perfeito, perfeito. E tem épocas para isso também, né, Thelma? Você falou que Eu ia te perguntar as épocas, né? Quais são as melhores épocas para se viajar sozinho, em termos de tarifa e também de clima, né? olha, Thelma, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho a tarifa do clima, porque tarifa eu vou conseguir desconto quando eu não estou na alta temporada. Então, por exemplo, Caribe, eu vou conseguir preços melhores, não só para viajar sozinha, essa dica fica para quem vai viajar de casal também, ou vai viajar Também, com família e com amigos. também. Quer ir para o Caribe? Pensa setembro, outubro e o comecinho de dezembro. A gente consegue boas ofertas, inclusive com redução do suplemento individual. Eu quero, por exemplo, viagens de reposicionamento, que são aquelas viagens que a gente falou no nosso primeiro podcast. Quem perdeu é só entrar no nosso canal do YouTube e assistir. O primeiro podcast foram viagens de reposicionamento ou travessias. Isso, Abril, outubro e novembro são épocas favoráveis que os navios estão saindo do hemisfério norte, indo para o hemisfério sul e vice-versa. Se isso, eu penso em Mediterrâneo, vou fazer cruzeiros na Europa, aí é bom eu dar uma olhadinha em março, em outubro, são épocas que existem uma maior quantidade de desconto. Agora, sempre acontece de ter um desconto fora de época, porque naquele cruzeiro específico não lotou ainda. É que nem avião, né? Às vezes eu comprei um exato. preço promocional numa época que era para estar super caro. Então, vale a pena sempre pesquisar com o agente de viagem. Deixa o seu agente de viagem atento da sua necessidade, se é uma cabine individual, e ele vai fazer esse trabalho de ficar de olho aí nas oportunidades. E, Thelma, nós estamos na retinha final. Eu Reta acho que final. podia dar as últimas dicas Vamos e lá. talvez alguma ideia de preço, se você tiver Tenho. em mãos. Olha, então, assim, comprar cedo, bem cedo, com antecedência, né? Ou 3 mesmo anos, até 2 anos, em cima da hora, como é o que você falou, de repente tem alguma super promoção e aparece, né? A melhor tarifa. perfeito. Evitar a data comemorativa, né? E sempre utilizar a agência de viagens, porque ela vai ajudar. E hoje eu li uma coisa muito interessante, Ana. A agência não é aquela que vai vender o ticket, sabe aquela que tira o bilhete? A Não, agência não tira o bilhete. A agência, ela vai fazer o teu planejamento de viagem e vai te acompanhar em todo o processo, desde a reserva até o seu retorno, né? sabe o que Então, que eu mais gosto de uma agência de viagem, Thelma? Economiza diga. meu tempo.
que Ah, é com um recurso certeza. escasso, né? Então, É. você tendo um bom agente de viagem, você acaba economizando aí o seu tempo para preparar a mala, para sonhar com a viagem, pensar na próxima. Olha, então, algumas dicas de valores ou de roteiros que eu dei uma pesquisada para o nosso podcast. Por exemplo, a travessia Brasil-Itália, no Costa de Adema, está com 30% de acréscimo na tarifa de cabine dupla, né? Então, essa, por exemplo, uma cabine individual com varanda e all inclusive, aí são todas as bebidas, né? Tá. No pacote de bebidas incluído, sai R$ 18.000, 464, isso foi a cotação que eu fiz, pode ter variação de dólar aí, mas R$ 18.000 em média, para 19 noites de viagem, Poxa, tá menos de R$ 1.000 a noite, o que menos de mil tá reais a mais noite, barato do que a semana aqui no Brasil, né? com Uma all coisa a inclusive, dizer, com com all all inclusive, inclusive. né? E é Sendo que 30%. essa mesma cabine, se você for em dupla, então já passa para R$ 16.000 cada pessoa e o total da cabine vai para 32. Então, realmente, essa saída de travessia, e eu já tive passageiro solo em travessia, mas será que é legal fazer a travessia? Tem muita gente sozinha que faz a travessia, essa experiência é bem interessante. Depois, o que me chamou muita atenção, Ana, um cruzeiro de 6 dias, 6 noites, aliás, é um Santos, Ilhabela, Camboriú, Itajaí, Santos, no Costa Favolosa, Tá. 142% de acréscimo na tarifa para a Então, cabine individual. deixa eu só ver se eu entendi. A travessia, a taxa que eles estão cobrando de suplemento é só de 30%. Só que uma 30%. semana na costa brasileira é cento e cento quarenta e por quarenta e cento. dois por cento, ou seja, uma cabine interna garantida, você não escolhe o número da cabine, sem bebida nenhuma, sai R$ 4.787 por 6 noites. Sendo que a cabine interna dupla por pessoa vai sair 3.163, ou seja, uma cabine inteira sozinha, com duas pessoas, R$ 6.300. Então, se paga muito mais. Por que Sem tudo dúvida. isso? Por que esse aumento? Porque o navio deve estar cheio. Com Aí certeza. as companhias vão limitando a venda de cabines individuais, né? Porque eles querem ganhar um pouquinho mais a bordo. Sendo mais pessoas na mesma cabine, vai gastar mais e o cruzeiro vai dar maior rentabilidade, possivelmente. Isso. E aí, finalizando, a cabine estúdio do Norwegian Prima, isso já para um cruzeiro de 15 dias, saindo de Nova York, é o Caribe, né? Um roteiro que faz Curaçao, Aruba, Cozumel, para 2025 já. E esse é um Aquilo que você navio falou, novo, não é? Esse Prima é um dos mais é, potentes. é um dos mais. O Norwegian Prima saindo de 2 a 17 de janeiro de 2025. Então, a cabine estúdio com open bar sai R$ 10.000 para 15 dias de viagem No Caribe. No no Caribe. Caribe. Uma São viagem de 25, reposicionamento. aqui nós temos 25% a menos do que a tarifa normal para uma cabine interna. Muito bom preço. Tá aí, Thelma, dicas de viagem. Quem não tinha o que fazer em janeiro de 2025, Já vale a tem, pena ficar sai de de Nova olho York. na Norwegian Prima, com certeza. Precisa só de visto, mas é uma É, boa dica. Thelma, nosso tempo está acabando e nós começamos o podcast de hoje falando sobre a nossa pontualidade. exato. Que você acha da gente contar para a nossa audiência como eles fazem para assistir os nossos antigos podcasts? Porque a gente sabe que o horário, ele às vezes não é um bom horário para todo mundo. Então, nós já temos, esse é o quarto episódio, nós temos outros três. Nós já falamos sobre cruzeiros de travessias, nós já falamos sobre navios grandes e navios pequenos, nós já falamos Temáticos, sobre. temáticos. Exatamente, foi muito legal o podcast dos navios temáticos. Hoje nós estamos falando de viajar Solo. sozinhos, e a semana que vem, já antecipando, no mês de janeiro, nós vamos fazer em 2 semanas seguidas.
Quinta-feira que vem, no mesmo horário, nós estaremos falando dos roteiros mundiais, Volta ao Mundo em Cruzeiros. Isso. Inclusive, Thelma, uma curiosidade, antes de eu entrar aqui no nosso podcast, eu estava acompanhando, está saindo os 2 navios da Cunard no dia de hoje de Southampton. Olha, King Mary 2 como Queen Victoria, eles acabaram de sair agora há pouco. para Teve iniciar a volta ao mundo. para iniciar a Volta ao Mundo 2024, com aquela tradicional queima de fogos, os 2 navios da Cunard saem no mesmo dia e retornam daqui a 102 ou 104 dias para Southampton novamente. E esse vai ser o assunto, Thelma, do nosso próximo podcast. Boa. Na semana que vem, vamos só falar de cruzeiros de volta ao mundo. Aí, tanto faz se é sozinho, se é com a família, se é com a esposa, com o marido, com os amigos, mas nós vamos falar de viagens que ultrapassam 100 dias e que podem chegar até 275, que é o caso da volta ao mundo da Royal Caribbean, Royal Caribbean. que começou em dezembro último, né? E que Isso. vai até praticamente novembro de Isso. 2024. E nem vamos falar daquele de 3 anos que não deu certo, né? Foi cancelado e acabou não saindo aquela Exatamente. viagem de 3 anos. Agora, quem quiser assistir os podcasts que já aconteceram, é só ir no nosso canal, Bem-vindo a Bordo. Canal do YouTube, Bem-vindo a Bordo. Exatamente. É E tudo fica lá. também aqui um convite, Thelma, para o nosso grupo de pesquisa. Nós estamos em recesso, mas voltaremos em fevereiro, na primeira sexta-feira pós-carnaval, e começaremos as nossas reuniões quinzenais. É um grupo que estuda e pesquisa a indústria tanto de cruzeiros marítimos como fluviais. Fica aí o convite para quem quiser e tiver interesse participar conosco. É isso. Luciano, pode trabalhar a bordo, pode trabalhar à distância, pode estar sozinho, e tem muito ponto positivo e negativo, são esses que a gente falou durante o podcast, viu? Obrigada aqui pela tua presença, Josi, obrigada mais uma vez. E aí nós vamos falar da volta ao mundo, e fracionada, inclusive, como a Josi colocou aqui. Maravilha. Então, obrigada Pessoal, por todos estarem conosco até agora. Uma boa noite a todos. E quem puder, nos acompanhe a semana que vem. Assunto longo a semana que vem, né, Thelma? legal. Isso, com certeza. Obrigada, bem-vindos a bordo. Nos vemos semana que vem. Um abraço. Obrigada, Thelma, pela companhia em mais um papo sobre cruzeiros. Obrigada, um abraço.